Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia! Bom dia! Às 3 da manhã. Adoro-vos. Olá, Na Renascença. bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Que tal esta terça-feira? Este dia que é assim, é baunilha. Porquê? O dia da semana? Está assim entalado entre uma segunda e uma quarta. Pronto. A vantagem é que já não é uma segunda. Não, Mas exato. também ainda não é uma quarta. Mas já estamos a avançar. A ideia é essa, não é? Para a frente, aqui é caminho. Então espero que tenha uma magnífica terça-feira, que se vai a conduzir, que muito provavelmente está. Olhe pela janela e veja o céu lindo que está hoje. 7h11. Bom dia, 3 da manhã consigo até às 10. Começa o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia, impressionante. Rebitar, vá, arriba. Às 3 da manhã. Das 7 às 10. Na Renascença. 7h14, vamos à palavrinha. Posso dar-lhe uma palavrinha? Vamos lá então. A nossa palavrinha de hoje é engasopar. Sabes o que é? Engasopar? Sim. É empapar-te com alguma coisa. É o que parece, não é? Engasopar. Parece, não é? É comprida, assim, parece uma coisa complexa. Então, é engasopar com um Z, é engasopar. Ok. E olhem, se há coisa que eu não desejo é que vocês sejam engasopados. Nem hoje, nem nunca. É o quê? Porque se forem, é sinal de que foram ludibriados, embarrilados, que levaram um barrete. uma ou grande seja, tanga. enganados, exatamente. Ah. Por isso, aqui fica a palavrinha de hoje, engasopar, e não se deixem engasopar, sobretudo. Engasopados. Posso dar-lhe uma palavrinha? É todos os dias a esta hora, depois fica tudo arrumado no Spotify da Renascença. Às 3 da manhã. Estamos tanto de si. Ai, estou a apertar. Bom, o que é isto? Eu não queria que uma pessoa que fala assim gostasse muito de mim. Não. Eu sentia-me em perigo de vida. Ai, ai. Das 7 às 10. Na Renascença. Se nesta manhã está ensonado, acontece, são 7h15, não sei que horas é que se deitou, mas de facto em Portugal dormimos pouco. Pouco, pois Muito é. pouco. É um país, o outro dia estava a pensar nisso, é um país onde os programas de prime time, portanto os programas mais importantes da televisão, Dão muito tarde. muito tarde. E não é só isso, repara, Então. é tudo tarde, ou seja, Sim. os miúdos saem da escola tarde, as atividades extracurriculares são tarde, as Sim. famílias jantam tarde. Sim. Há muitos países onde, não sei se pode generalizar, mas a verdade é que há muitos sítios onde jantar às 7 é perfeitamente normal, 6h30, 7. Pronto. E aqui, isso é a hora de que as pessoas estão a lanchar quase. Exatamente. Não é? Já me aconteceu a dizer, pode ser às 7 e a pessoa diz-me é jantar ou é lanche? Eu não gosto tem muito. graça. Eu gozava muito com isso, achava absurdo jantar-se Até- antes das 9 da até- noite, até ser velha e com filhos. E teres programa de rádio a esta hora da manhã Também. Agora Então, adoro jantar às 7. força com isso, ânimo a esta hora, está bem? Acorde com a Ana, Joana e Inês. Esta é a vossa passarela. Façam o favor de serem felizes. Vamos, cá onde? Vamos embora. Elas são as 3 da manhã e estão consigo. Das 7 às 10. Na Renascença. Vi uma série, não é bem uma série, é um documentário de 8 episódios, com pai 1 hora cada um, Sim. em 2 dias e meio. Não, pode ser. Pode. Meteu o fim de semana também, em minha Ok. defesa. Agora, que documentário é este e porque é que eu não consegui parar de ver isto é o que eu vos vou contar a seguir, porque é mesmo bom. É recomendação de série de televisão. É recomendação. Ah, Avise já que está numa plataforma paga, Ok, mas vale mesmo a pena. então vá, vamos embora, já vamos saber. Agora temos Black Eyed Peas com Pump It. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Muito bom dia! Às 3 da manhã. Das 7 às 10. Na Renascença. Que série é essa, Estou Inês? louca, obcecada com Obcecada? um tema que vi abordado num documentário que despachei em 2, 3 dias. Eu pura e simplesmente não conseguia parar de ver sobre uma realidade que eu acho que nos é um bocadinho distante, mas que se calhar até já ouviram falar. Eu tinha assim a ideia de ter ouvido falar, mas não fazia ideia sobre nada, mas isto tem uma dimensão gigantesca no Brasil, que é o jogo do bicho. Tu já ouviste falar no jogo do bicho? Não faço ideia remotamente. que seja. O que é o Pronto. jogo do bicho? O jogo do bicho é um jogo de azar que existe no Brasil, que é ilegal, eu já vou explicar. Ok. Que basicamente é baseado, eu não sei exatamente como é que funciona, mas tem a ver com a associação de números a uma lista de cerca de 25 animais que permite apostas em diferentes combinações numéricas ou em animais específicos e que surgiu há anos e anos e anos. Isto começou tudo com o dono do Jardim Zoológico
de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Isto começou em 1892, para ver quão antigo é. Inicialmente isto eram sorteios diários que eram feitos para atrair visitantes ao Jardim Zoológico, que o dono arranjou para fazer isto. Só que isto teve um sucesso tão grande e a fama levou além do Jardim Zoológico. Então, é um jogo que se expandiu para fora do parque, com bilhetes vendidos em não sei quantos pontos da cidade. E houve, em algum momento, isto espalhou-se completamente, tipo epidemia. Foi proibido em 1895 no Brasil e criminalizado em todo o Brasil, porque se espalhou além do Rio de Janeiro. Foi criminalizado em 1946. Agora desapareceu. Não só não desapareceu, como se tornou cada vez maior. Eu já tinha, como tinha dito, ouvido qualquer coisa sobre isto, mas não tinha noção nenhuma. E por ter estado no Brasil recentemente, interessei-me pelo tema. Que isto move milhões, só que move milhões de jogadores e milhões em dinheiro mesmo. É uma coisa mesmo numa escala absurda. Agora, o que é que eu não imaginava que isto também movia? É que isto existe aqui uma verdadeira... É uma máfia do jogo do bicho, com poderosos senhores a dominar os meandros do jogo ilegal e que está inclusivamente muito ligado, ou mesmo confunde-se ali em certos momentos, com as escolas de samba do Rio de Janeiro. Pois é, isto é uma trama que se adensa. Então, este documentário chama-se Vale o Escrito. Foi feito pela Globo, é recente, foi feito em 2023 e está na Globo Play, uma plataforma de streaming que também temos cá disponível em Portugal. Olhem só aqui Fazendo sua fezinha hoje, maninho? Hoje, todo dia. O jogo do bicho é ilegal e historicamente comandado por homens. Maninho foi assassinado ontem à noite com 3 tiros de fuzil disparados a queima-roupa. Uma das principais linhas de investigação aponta como mandante do crime Rogério Andrade. Lindo de morrer, violentíssimo. Vai valer o que está escrito? Porque eu tinha sofrido 3 atentados. Será que nós seríamos tão incapazes? Sou membro da culpa de bicho, mais antigo do que o castor. Foi uma figura que eu não pude conhecer, mas tenho um orgulho imenso. Rogério Andrade estava no carro, o filho dele morreu. Vingança. Meu querido, eu nunca fui um homem de vingança. Porque sua irmã vai te matar, sabe? Não, a gente já tinha as nossas rivalidades, nossas brigas. Hoje o cara que manda é o Bernardo. Terminou com a morte da vítima. Ele era filho do contraventor, conhecido como Maninho. Tenho pra mim que foi o Bernardo. História sem pé nem cabeça. Eu sei que eu tô aqui pra dar a história de quem era o Adriano. Era bicheira. Interessava muitos grupos a morte dele. Tem vingança, briga pelo dinheiro, briga pelo poder. Eu acho que tem de tudo. Tem mesmo. Mete escolas de samba, mete polícia, mete tribunais, mete inclusivamente o assassinato de Marielle Franco, recentemente. Jair Bolsonaro. É uma... Olha, isto é como ver o Padrinho, só que é real. E eu não fazia ideia da dimensão do jogo do bicho e das suas ligações a tudo e mais alguma coisa. Onde se pode ver? No Brasil. Então, vê-se na Globo Play, cuja assinatura em Portugal custa perto de... não chega a 6 euros por mês. Mas como é que eu posso aliciar-vos também para isto? Eu não trabalho lá, não sei, mas por exemplo, podem ver a Tieta também, ou a Rainha da Sucata. E a Tieta. Têm acesso. Pagam esse valor, mas depois também podem ver... Pagava para ver a Tieta. A Avenida Brasil. Ok, olha, boa. Acorde com a Ana, Joana e Inês. As minhas maravilhosas preferidas. Elas são às 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10 na Renascença. Às 3 da manhã. Vai trabalhar vagabunda. Das 7 às 10 na Renascença. Muito bom dia, somos às 3 da manhã com Inês Lopes Gonçalves. Olá, bom dia, e também com Joana Marques. E com Ana Galvão. Só uma de nós provou chocolate do Dubai. Pois é, só uma de nós é que é da moda. A questão é que sabe, é a Joana Marques, é que sabe o chocolate do Dubai. Sabe a luxo. Sabe a riqueza. Sabe a ouro, a ouro e areia do Dubai. Sabe a ouro e a pistácio. Mas é o quê? Mas é bom, que justifica. É bom, mas não justifica. Olha, eu que não tenho nada assim destas coisas, não acho bem, mas o aspecto, convenhamos que é verdade. É um bocado assim meio viscoso, não é? É musgo. Bem, vamos deixar falar quem sabe. Vamos. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Muito bom dia. Às 3 da manhã, das 7 às 10 na Renascença. 12 minutos para as 8. Bom dia, vamos aos factos.
Então vá. Para os que vão a caminho da escola. Os que galo vão a caminho da escola. Quanto falta? É o que mais dizem os filhos no carro, não é? Para Quanto chegar. falta? Não, quando é para a escola, se calhar não estão assim com Pois tanta pressa de sim, chegar. mas É mais não. para as férias. Quando volto. Sabiam que a maior distância que se pode caminhar do mundo vai de um sítio chamado Magadan, na Rússia. Fica mesmo, temos o mapa da Rússia à frente, fica do mais direito possível. Portanto, mesmo quase colado aos Estados Unidos. Estão a ver quando dá a volta, é mesmo ali para a direita. A Terra é redonda? Sim! Não posso. Bom, não costuma crer. Espera aí, não vamos aqui. Espera aí, então vamos lá. O sítio, ou a maior distância que se pode caminhar, vai desse sítio na Rússia, Magadan, até à cidade do Cabo, em África do Sul. Na África do Sul. Mesmo na pontinha mais a sul. Ou seja, 22 mil quilómetros sem parar. É possível ir a pé? Fazer isso a pé? É possível fazer a pé. Porque há ligação entre... podes ir ver o mapa. Não ponhas a cara, confia na tia Galvão. Estou a pensar. Que já foi ver. São 22 mil quilómetros sem parar. Seriam 187 dias. Se a pessoa não dormisse nem nada. Se a pessoa dormisse, pode demorar 1 ano e meio a fazer essa distância. No Japão, há mais de 300 sabores de Kit Kat. Ai, que bom. 300! Já ver para lá. Provei para aí 2. A loucura da loucura. Kit Kat Tiramisu. Eu adoro tiramisu, deve ser muito bom. Vou ver se consigo encomendar. Kit Kat Chili, pica um bocadinho. Não, isso não. Kit Kat Vinagre. Que é estupidez. Kit Kat Banana e Caramelo. Kit Kat Pudim. E eu adoro este, Kit Kat dos exames, com frases para os estudantes que precisam de fazer de exame. Motivação. Tipo, força, tu consegues, estuda um pouco mais. E para terminar, se escreverem no Google a palavra ASKEW, A-S-K-E-W, a página que vos aparece fica torta. Parece que estamos enjoados. Escrevam todos. ASKEW, vocês não, que estão no carro, não conseguem. A-S-K-E-W. Não consigo. Carregam buscar. Sim. Cá está. Não fica torto? Não. Fica assim. Fica. Mas ASKEW, assim. perguntar-te. Está a descer, Sim, está. fica a tudo descer. pegado? A-S-K-E-W. Mas tem... A-S-K-E-W. Sim, tudo Carrega junto. no E fica na assim lupa. inclinado a descer. Pronto, aconteceu. Pois. Ou então és tu que estás a ver torto. Eu acho que pois está assim a descer. a caminho da escola. Pensei que era ASKEW do género perguntar-te. Não, mas A-S-K-E-W para as Eu pessoas ainda estou ali eu ainda estou naquele percurso a pé da cidade do Cabo para a Rússia. Então vá, então podes Estou procurar. aqui no mapa muito espantada. Já a seguir vamos saber com a Joana o que temos para o extremamente desagradável. Combinado. Mas acho que temos temos um livro. Temos um livro. Estamos num clube de leitura, estamos a meio, não é? Às 3 da manhã. Vai trabalhar vagabunda. Das 7 às 10, na Renascença. Toquem as trompetas. A Joana Marques diz-nos quem traz para o extremamente desagradável. É verdade, isto merece trompetas. Aquelas trompetas que também há no Senhor dos Anéis, Trompetas não é? também é um instrumento que mente, porque manda trompetas. Pois é. Se não dizia verdades. Bom, voltamos à nossa, e quando é uma nossa criança, saga. uma menina pequena a tocar é trompitas. Acabou. Deixa-me-la seguir sozinha. Acabou. O Sinel dos Anéis, a saga que iniciámos ontem. Ontem tivemos a escolaridade do rei, hoje vamos ao segundo capítulo, as 2 torres e os 47 hotéis. O extremamente desagradável tem o apoio de Magnum, nada é tão crocante como Magnum. É para ouvir às 8h13, 8h14 e para ver em direto no Facebook da Renascença. Começa o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia, é impressionante. Rebitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Bom, então vamos lá ao extremamente desagradável com o apoio de Magnum. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E hoje estamos de volta à nossa saga, a trilogia do Sinel dos Anéis, mas antes disso, uma coisa que o humorista Rui Sinel de Cordes, ao contrário de uns e outros, nunca faria, nem que lhe apontassem uma arma à cabeça, ou até uma arca à cabeça. Publicidade. Portanto, escusam de contar com ele para dizer que Magnum é bom, embora seja. Olha, e já agora Magnum não só é bom, como existe em vários formatos. Pauzinho para quem gosta de andar de um lado para o outro, mini para quem não quer dar uma facada na dieta e copo para quem quer ver esta saga do Sinel dos Anéis no conforto do sofá. Sem esquecer que a Magnum traz sempre novidades, mesmo durante o inverno. Este ano foram os novos Magnums Utopia Double, em versão avelã e cereja. Eu já provei e aprovei também e continuo a dizer que nada é tão crocante como Magnum. Agora, recordo que estamos aqui a analisar a recém-lançada biografia de Rui Sinel de Cordes. Escrita por quem? Pelo próprio. Em princípio, a única pessoa tão interessada assim em vida e obra de Rui Sinel de Cordes, além de mim, claro. Vamos então ao segundo capítulo desta epopeia.
O Sinel dos Anéis, as 2 torres e os 47 hotéis. Se bem se lembram, no último episódio tínhamos deixado o nosso herói a chorar, depois de saber que ia ter um novo programa na SIC Radical. Chorar a felicidade, não é? Sim, mas muito comovido com esta notícia de que ia fazer o Gente na Minha Terra, Europa. Assim que enxuguei as lágrimas, sentei-me ao computador. Sabia exatamente qual o primeiro trabalho a fazer. Comecei pelos hotéis. Preparei um e-mail que continha a explicação do projeto, selecionei todas as cidades que ia visitar e dentro delas apenas os hotéis de 4 ou 5 estrelas. Fui individualmente ao site de cada um deles e procurei contacto de gerente, diretor e responsável de marketing. Os resultados foram estrondosos. As propostas, aliás, amontoavam-se. Tão interessante este As livro. propostas amontoavam-se. Os hotéis lutaram entre eles para decidir quem teria a suprema honra de hospedar Rui Sinel de Cordes. Ao mesmo tempo percebemos que este passou ao lado de uma carreira como influencer, tal o talento que demonstra para sacar estadias de borla. Eu ingenuamente pensava, quando ele disse a primeira coisa a fazer, que era escrever o guião, não enviar e-mails a diretores de marketing. Também fui para aí. É prometer que tirava uma fotografia no bom. buffet do pequeno almoço. Mas realmente, como é que ele ia concentrar-se a fazer piadas sem antes saber se ia dormir no Hotel W ou no Nobo? Em Barcelona, tinha uma oferta do Hotel W, 5 estrelas em cima do mar, mas optei por outro, não menos luxuoso, em frente à Casa Gaudi. Em Paris, mais 2 ofertas de parceria com hospedarias de 5 estrelas. Como não consegui optar entre uma suíte com varanda com vista para a Opéra ou um quarto no seio de Saint-Germain, decidi-me pelos 2. Fiquei 2 noites perto do Louvre e outras 2 no meio das noites latinas parisienses. Não! Se estivéssemos no Quem Quer Ser Milionário e a pergunta fosse que humorista português disse esta última frase, eu apostaria tudo no Hermano José. Mas com a diferença de que o Hermano paga, não é? Ele quer ficar junto ao Opéra, fica. Não precisa de passar uma noite em claro em busca de parcerias, não é? O que parecendo que não torna a experiência um bocadinho mais pelintra. Ok, estou junto ao Opéra, mas só porque é a Borla, porque se fosse à Paguet, estava no Ibis de Janvier. E não tinha mal nenhum, atenção, só não dava é para ocupar 3 páginas de biografia com alojamento. Mas ele depois há de contar alguma coisa sobre o programa que gravou pela Europa, não é? Conta pouco, Inês, conta pouco. Conta mais sobre as alturas em que não conseguiu gravar. Avistamos um tradicional bar de absinto. A frase, Alberto, temos de gravar uma cena a beber absinto, é típico, levou a 2 absintos. Ao terceiro, o Nuno já não conseguia fazer zooms e a mim já me cheirava a erva. Não tínhamos condições para continuar a gravar e regressámos ao Hotel Kapinski, onde nos esperava uma suíte a custo zero, santificada parceria comercial. Foi das melhores suítes de hotel em que já fiquei na minha vida. Tinha uma sala de estar com um espetacular sofá vermelho de cabedal com botões. Queimei-o com ganza. Relaxem. Eu corrigi o problema antes de sair. Deixei uma almofada em cima. Que rebelde. Epá, que loucura. Ontem ficámos a saber que respondia mal à setora de Química e que apanhou um ganda coma. Hoje que queimou sofás de cabedal em hotéis por essa Europa fora. Não há limites. Igual ao seu casaco. Exatamente. Com botões também. Sim, ele identifica-se muito sempre com coisas com cabedal e botões. Não há limites para a ousadia deste homem. Bem, como era permuta, também não teve de dar o cartão de crédito, não é? Assim também eu que queimava sofás com ganza, sabia que eles não vinham atrás de mim. Quer dizer, não queimava nada, primeiro porque tinha de saber onde é que se compra, que eu não sei, e depois como é que se fuma, porque também não sei. Quem é que eu quero enganar, não é? Eu sou a pessoa menos cool que poderão conhecer algum dia. A minha biografia seria mesmo muito, muito fininha. Era tipo, nasceu, cresceu pouco e arranjou um trabalho. Era um panfleto. Era um panfleto, era só um folheto. Nada de fama, nada de after parties, álcool, drogas, sexo e rock and roll. Quer dizer, drogas sim, se as de farmácia contarem. Mas eu percebo que o Sinel de Cordes esteve num nível de estrelato em que poucos portugueses terão estado até hoje. Eu iniciaria uma viagem que me levaria às descobertas da fama, after parties, álcool, drogas, sexo e rock and roll. Colecionei amigas coloridas, one night stands, engates, namoradas, namoraditas, amantes, lances, flirts, casos, paixões, paixonetas e strippers que não me cobravam. A stripper que não cobra é o bónus level da masculinidade, o epítome da virilidade. Eu não estou a dizer ser estúpido e achar que a stripper se apaixonou por ti. Refiro-me a ser tão campeão que, apesar de não teres pago nada no bar da especialidade, a geisha convida-te para jantar no dia a seguir e paga-o porque também ela, de vez em quando, precisa da companhia de um homem a sério. Opa, não! Já ontem as pessoas desconfiaram e eu sei que hoje vão perguntar isso de novo, por isso eu quero aqui dizer que isto está tudo escrito num livro. Isto é verdade, não fui eu que inventei nada, este livro existe e as coisas estão mesmo lá escritas. Até essa parte da stripper que não cobra. Exatamente, achas que eu era capaz de inventar uma coisa dessas? Como é que eu ia saber que a stripper que não cobra é o bónus level da masculinidade?
feminidade, o epítome da virilidade. Eu não sei, eu não percebo nada disso. Eu nunca colecionei one night stands, amantes, lances, flirts. O máximo que eu colecionei foi selos. É tão triste quanto isso. Eu pensava que a stripper que não cobra é só uma pessoa com pouco olho para o negócio. Nunca me passaria pela cabeça que fosse uma senhora que precisa de um homem a sério, e muito menos me ocorreria que um homem a sério fosse o Rui Sinel de Cordes. Verão de 2018. Da SIC chegou Veneno, em forma de nomeação para os Globos de Ouro na categoria de Humorista do Ano. A minha pele, rija e impenetrável. Estava em Valência de férias com a Filipa. A minha mãe ligou-me com a notícia. Eu disse que devia ser algum erro, sem prestar muita atenção. Terminei o copo que estava a beber com a Filipa numa esplanada e fomos dormir. Não houve qualquer tipo de celebração. Quem é a Filipa? Agora, com 45 anos, posso escrever que a Filipa é o amor da minha vida. Naquele verão, uma miúda mulher de 25 anos no corpo, mas pelo menos 65 na cabeça, como lhe dizia nas primeiras vezes em que estivemos juntos. Só se dá para aturar. Ela estava sempre a pedir olhar da avó. Ela estava sempre, Rui, compra-me uma raspadinha. Nota-se que é um homem muito experiente, ele sabe como agradar a uma mulher. Nada melhor do que segredar-lhe ao ouvido numa das primeiras vezes em que estão juntos. Tens 25 anos no corpo, mas 65 na cabeça. Mas porquê? Será que ela passava a vida a dizer-lhe: Rui, leva casaquinho, que diz que vai fazer frio? É uma mulher fora do seu tempo, com um espírito envelhecido, dotada de qualidades e moral que infelizmente se tornaram desajustadas à sociedade atual, mas adequadas a mim. De entre todas as coisas de que gosto, o que eu prefiro é olhar para ela. Ali centram-se todas as linhas do universo numa desordem ordenada que me descansa. Os olhos são azuis como os mares que sulcamos de tempos a tempos. Opa, mas é a namorada dele agora? É, acho que ainda é. Isto de vez em quando transforma-se noutro tipo de livro, não é? Pois De repente passámos assim sem aviso do ganda maluco que queimou o Maple do Hotel Kapinski e que ia jantar com stripas sem levar carteira, para esta espécie de Afonso Noites de Luar, super apaixonado. Exatamente. Tudo bem, nós ouvimos e não julgamos. Desculpem ter interrompido uma declaração tão linda. As linhas que deslizam até à ponta do nariz são delicadas como as suas mãos. Há dias em que acordo como um furacão. É fácil pensar que essa força vem da minha infância, do meu coração, testosterona ou confiança parva, mas vem dos elogios que ouço em casa. Por acaso há muitas coisas na vida que nós não percebemos bem. Viram da testosterona ou do coração? Uma pessoa fica na dúvida, não é? É porque é muito fácil confundir. Tipo, ajudar uma velhinha a atravessar a rua é porque se tem bom fundo ou porque se é muito macho? Não sei, não é? Agora, eu nunca ponderei que Rui fosse um furacão graças a elogios que houve em casa. E aqui se prova mais uma vez a minha teoria de que é má ideia andarmos a elogiar-nos uns aos outros no seio do lar. É depois o ego fica tão insuflado que até temos dificuldade em sair pela porta. Mas que elogios são esses? Ele vai revelar, claro. Achas que ele agora ouvia elogios e não os reproduzia para ficarmos todos a saber? Que sou melhor, mais valente do que os outros, que sou capaz de tudo e que nunca conheceu ninguém como eu. E eu acredito, porque eu sei, nesses momentos, que o amor não pode mentir. Mas isto não era uma história sobre os Globos de Ouro? Era, claro, perdemos aqui no meio de tanto mel, mas vamos lá. Sendo que ele não precisa de receber prémios de ninguém, pois já tem a Filipa a assegurar que ele é o melhor e o mais valente de todos, como nas histórias dos príncipes e princesas, o maior do reino. Eu não tinha qualquer intenção de aparecer nos Globos de Ouro, competição de fachada que esconde variados jogos de interesse político e económico. Não é à toa que alguns dos últimos vencedores pareçam muitos cadelinhas do sistema, é porque o são. É tudo uma grande brincadeira, mas eu não queria fazer parte dela. Alguns dos últimos vencedores. É porque é Globo de ator, atriz e à toa. É ele. Alguns dos últimos vencedores, sendo que nessa categoria foi sempre o mesmo, não é? O último vencedor foi sempre o Ricardo Araújo Pereira, pelos vistos uma cadelinha do sistema, mas cadelinha mesmo um molusco bivalve, pois é assim viscoso. Olha, eu acho que ele também se referia a ti, sabes? Porque tu és daquelas que querem um bocado do bolo. Do bolo? Do bolo. Infelizmente, hoje vemos mais artistas que apenas querem um pedaço do bolo. Eu nunca quis fatias, eu queria um bolo novo só para mim. Lá está. E foi por isso que em 2010 Rui Sinel de Cordes decidiu ser absolutamente inovador. Quando estou a escrever o texto, surge uma piada com o presépio. Eu dizia qualquer coisa como: no campo até acho normal fazer um presépio, mas na cidade, onde é que vais encontrar musgo? O Nilton respondia: pois, também não estou a ver. E eu rematava: só há um sítio, mas é um bocado chato chegar ao pé da... introduzir o nome da figura pública de bastante idade e dizer: não se importa de abrir as pernas que eu preciso de fazer um presépio. Eu escrevi a piada antes de lá colocar o nome da figura pública, o que prova que não é pessoal. Na minha cabeça, surgiu a piada de musgo ser encontrada na vagina de uma velha. Eu agora precisava de uma velha conhecida.
Eu agora só precisava de uma velha conhecida. É a melhor frase sempre. Isto quando toma Uma forma- amiga da minha mãe, ou assim. Vou pôr na camisola. Eu agora só precisava de uma. Diz, Inês, estás bem? Estou. Eu sempre gostei muito de biografias de artistas, não sei quanto a vocês, porque nos permite perceber como era o processo criativo, sei lá, Sim, de um sim. Bob Dylan, de um Basquiat, de uma Rita Lee, de um Rui Sinel de Cordes em programas com o Nilton. São pedaços importantes da nossa história. Eis não quando ali estava ela, a banqueira do povo, como um relâmpago na minha cabeça. Eunice Munhoz. Isso seria impossível, isso seria impensável. Ninguém teria a coragem de usar o nome de tal figura pública. Ora, quando estas palavras todas se juntam, normalmente é aqui que eu apareço. O homem que não tem medo de nada nem de ninguém, que ousa fazer frente a uma temível senhora de 82 anos. Claro que, exibindo-se assim a grande altura, sucederam-se os convites e rapidamente passou da prestigiada SIC Radical para a não menos prestigiada Mais TVI. O Terruta apresentou-se confiante. Queria construir, sim, um novo canal para o público jovem, mas que seria melhor que a Radical. Havia dinheiro para investir e sonhos lindos para realizar. Disse-me que não queria ter um namoro comigo, mas sim um casamento. E para o provar, acrescentou de dote um contrato de exclusividade ao nível de um canal generalista. Sim, claro, como se faz sempre ainda hoje nos canais temáticos. O Zé Lopes, por exemplo, está a ganhar uma batelada no V Mais Fama para garantirem que não foge para a Curiacos TV. É um mercado a funcionar. Mas a melhor parte, a Terruta, diretor de Mais TVI, guardara para dizer no fim. Não saiu sem referir que, para ele, só existiam 2 humoristas em Portugal, o Ricardo Araújo Pereira e eu. E depois saiu a voar montado num unicórnio branco. Havia esperança, pensei. Havia ainda gente boa e, pasme-se, gente esperta. Ah, claro. Gente esperta. boa. E gente esperta é gente que lhe diz que é o melhor humorista do mundo. Foi também por isso que considerou imediatamente gente boa e gente esperta Lubomir Stanisic. Conheci o Ljubo em 2011. Decidi experimentar um dos seus restaurantes. A meio da refeição, o Ljubomir entrou, olhámos um para o outro, o que o levou a sentar-se imediatamente na minha mesa. Disse-me que eu era o humorista com mais piada, eu disse-lhe que ele era o melhor chefe e fomos felizes até hoje. É muito fácil conquistar o amor de Rui Sinel de Cordes. Tu és mulher, não, tu é que és. Basta dizer-lhe exatamente aquilo que ele quer ouvir, como faz a Filipa, de resto todas as manhãs, não é? Amor, nunca te esqueças, tu és o melhor de todos, o mais valente, apesar das coisas no V+, não terem corrido nada bem. Estive pouco tempo no canal, onde fiz o Roleta Russa durante apenas 2 meses. Um programa diário de 25 minutos, gravado numa garagem feita estúdio, com uma equipa deficitária e edição desacompanhada. Escrevíamos e gravávamos todos os dias 25 minutos de piadas sobre a atualidade. A equipa de escrita era eu e outro guionista. Estava a tornar-se demente o que nos era pedido. Fiquei cansado só de escrever isto. Também não conheço nenhum apresentador que trabalhe 10 horas antes de gravar o seu programa. Até eu fiquei exaurida só de ouvir. De qualquer forma, se não conhece nenhum apresentador que trabalhe 10 horas antes de gravar o seu programa, é pedir ao Terruta que o apresente, porque é um dos 2 únicos que ele conhece. Começavam aqui a surgir as primeiras desavenças sérias com o meu agente. A nossa relação, outrora alinhada, respeitosa e de admiração mútua, apresentava as suas primeiras brechas. Telefonou-me com um pedido de publicidade. Desde o início que lhe tinha dito que isso era algo que não estava em cima da mesa para mim. Há muitos anos combinei com um humorista que me prometia amizade, que íamos ser diferentes, íamos vencer pelo mérito da nossa arte e viver dela. Jamais faríamos publicidade, jurámos. Até hoje mantive a minha promessa. Ele derreteu como plástico ao sol, pouco tempo depois, assim que recebeu a primeira proposta. Isto ao mesmo tempo parece aquela coluna do Bernardo de Olhão, da TV 7 Dias, tipo, cala-te boca, não me faças dizer quem foi o humorista que me prometeu que não se vendia e depois foi fazer reclames da nós. O Nelson aliciava-me. A proposta chegava de uma marca de whisky e tinha tudo a ver com o meu perfil. Eu, que já tinha sido embaixador de marcas de gin. Isto eram e são, quanto a mim, 2 situações completamente diferentes. Claro, até porque whisky é whisky e gin é gin. E embaixador é quase um cargo diplomático, não é? Não é bem publicidade. É chamado trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. O pior é que a parada continuava a subir, como sempre sucede quando se usa o nome de Rui Sinel de Cordes. Ora são grandes cadeias de hotéis a salivar pela sua presença, ora são canais temáticos a hipotecarem as contas para o conseguirem contratar, ora são marcas de whisky a estourar o orçamento anual de uma vez só. Eu estou confortável em dizer que uma marca me deu dinheiro para eu ir trabalhar. Jamais estarei para, apenas a troco de uma contrapartida financeira, vos dizer que consumam a marca e que ela é boa. A primeira é mecenato, a segunda é prostituição intelectual. A parada ia subindo, a minha resposta era igual. A ideia era fazer umas stories no Instagram de copo cheio, propunham uma série de stories a 10.000 euros cada uma. Voltou.
Voltou o unicórnio. 10.000 euros cada uma parece-me até pouco. Ele não é nenhuma Margarida Corceiro para cobrar um valor tão baixo por 15 segundos no seu Instagram. Sobre o fim de outro relacionamento, já não serei tão superficial, até porque assumiu contornos públicos. Refiro-me ao dia em que decidi colocar uns pontos nos is entre mim e a SIC, arrastando no processo Pedro Buxerri Mendes e a nossa suposta amizade. Ai meu Deus, suposta amizade. tá E agora o lá, episódio tá complicado. parava aqui e vocês ficavam sem dormir por não saberem o que aconteceu entre Rui Sinel de não Cortes vais e fazer Pedro isso. Buxerri Vais Mendes. contar, vais contar. Tá bem, não vos fazia uma coisa dessas. Numa soalheira manhã, informam-me de que a SIC tinha lançado uma plataforma online na qual tinha colocado o Very Typical. Para além da óbvia e recorrente falta de educação e elegância deste canal de televisão em não considerar sequer importante um aviso ao artista, havia um problema legal. A SIC já não tinha os direitos sobre o programa. O prazo já terminara e eles agora pertenciam-me a mim. Ai meu Deus, e agora o que fazer? Um telefonema para esclarecer a situação e retirar a série Very Typical da Opto ou iniciar uma violenta batalha legal? Tínhamos todo o motivo para processar o canal e ganhar com facilidade. Na altura explodi. Avancemos. Os advogados que preparem o processo. O meu agente chamou-me à razão. Olha lá, o Buxerri não é teu amigo? Sim, respondi sem hesitar. Estava completamente convencido disso. Há anos que mantinha uma relação com o Buxerri, em que almoçávamos mensalmente ou jantávamos em minha casa. Quando eu estava em Londres, o Pedro contactou-me de forma tímida. Um dos seus filhos ia mudar-se para a grande cidade e isso causava-lhe preocupação. Pediu-me para tomar conta dele, ser um pronto-socorro caso ele precisasse de algo. Não tinha mais ninguém de confiança tão perto. Mas o que é que isto tem a ver com a história da Opto? Pois espera, já vais ver, mas antes um conselho a todos os pais: se não têm mais ninguém de confiança perto do vosso filho, além do Rui Sinel de Cordes, mais vale deixar o miúdo sozinho. Mandámos parar os advogados e telefonei ao Buxerri. Expliquei-lhe a falta de decência básica de um contacto prévio a um autor de um programa com o qual iriam beneficiar. Ele acedeu. Tinha-se tratado de um erro seu. Disse-lhe que os advogados da agência nos tinham dado razão num possível processo, mas que não o queria prejudicar e que, se retirassem os conteúdos do ar, o assunto ficava por ali. Foi com espanto que, perto das 11 da noite, recebi uma mensagem num tom que o diretor da Radical nunca tinha usado comigo. Garantia-me que o Very Typical já tinha sido retirado do ar, mas que eu estava à vontade para processar o canal, porque não tinha medo de mim nem dos meus advogados. Parece que estamos a ver um episódio do Lei e Ordem, não é? Uma daquelas séries de advogados que não chegam Sim, bem sim. a entusiasmar. O escândalo da plataforma de streaming de Carnaxide, que quis lucrar e bem ao disponibilizar Very Typical no seu catálogo, que funcionaria assim como uma espécie da série do adolescente para a Opto, não é? O conteúdo sobre um rapaz perturbado que toda a gente ia querer ver. Achei aquilo descabido, mas revelador. Eu não tenho amigos que falam comigo naquele tom. Tu não podes enviar uma mensagem intimidante ao Rui Sinel de Cordes e não esperar consequências. Não podes. Como tal, o que é que aconteceu? Fiquem para ver nos próximos episódios. Será que Pedro Buxerri Mendes vai aparecer a boiar no Tejo? Não, espera, afinal não aconteceu nada. Foram só umas boquinhas nesta biografia e aquela coisa que eu achava que era típica de mulher, mas afinal não, que é mandar à cara de alguém os favores que esse alguém lhe pediu. Mas acima de tudo, não podes pedir-me para tomar conta do teu filho quando ele se encontra a 2.000 quilómetros e depois querer ser esperto comigo. Talvez possas fazer isso com outros gajos do meio, que vão pensar se podem obter vantagens na carreira e engolir sentimentos e palavras. Não a mim, independentemente da posição que ocupes. A isto eu chamo integridade. Pumbas! Calma, jovem, ele também não te pediu para adotar o filho de 5 anos, não é? Provavelmente limitou-se a dar o teu contacto a um calmeirão que foi fazer Erasmus. Também não é uma dívida assim para a vida. Eu sinto que o Rui Sinel de Cordes devia estar mais grato a quem lhe deu a hipótese de queimar o sofá do Hotel Kempinski. Inês. Tenho que dizer uma coisa agora, desculpa. O quê? Que o Sinal dos Anéis é um podcast de Renascença com sonoplastia de Diogo Casinha e narração de Filipe Vargas dentro de outro podcast de Renascença com narração de Joana Marques. Escusa de subscrever, porque amanhã é já o último episódio. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Na Renascença com Magnum, nada é tão crocante como um Magnum. Às 3 da manhã. Assim me gusta, já tu sabes. É isso que ela diz, eu precisava sempre gatuça, que acho que era tipo uma gata grande. Assim me gusta, gatuça. É a dentuça de uma gata. É Foi preciso estes anos todos para finalmente perceber, mas eu vou continuar a cantar assim, já me habituei. Gatuça. Assim me gusta, gatuça. Às 3 da manhã.
Das 7 às 10, na Renascença. Para tudo. Achas que isso é produtivo? E vai até um site. As pausas são boas. Também acho que sim. Vai a um site que se chama population, em inglês.io. O que é isto? Como fazem os burros? IO! É population.io. Já estou. Então, é o laboratório dos dados mundiais, que são dados demográficos oficiais dados pelas Nações Unidas. É uma coisa credível. E o que é que este site nos dá? Diz-nos qual é o nosso lugar no que toca à população. Qual é o nosso lugar no mundo? Exato, mas já mesmo estou a ver o meu. E quanto Também. tempo vamos viver? Tu não vejas isso, Joana. Ei. Por favor, não bebas. Não vejas. Por favor, olha, se conduzir, não beba. Quando entramos no Eu site... nem sei ler estes números, Espera são aí, tão grandes. A primeira coisa que nos diz é um relógio atual da população global, que nos diz quantos habitantes há. Neste momento há 8 bilhões, 171, 885, 795. Os bebés a nascer, olha, Paquistão, na Rússia, na Índia, na Indonésia, na Nigéria, na China. Vão E em Portugal aparecendo nada, bebés. não é? Ninguém Nada. nasce. Não, há uma coisa logo deprimente, que é, eu pus a minha data de aniversário, o Sim. país de onde eu venho, e diz logo quantas pessoas é que há mais novas que eu e quantas pessoas há mais velhas E que há eu. mais Repara, novas. Eu não sei ler este número, não consigo. Tem São alguns. bilhões. Não, é sei. bilhão, é bilhão. Mas 4 são bilhões. 67% de pessoas mais novas que eu e 33 mais velhas. Não é nada, a sério, para Sim, mim, sim. Imagina, para mim já passa para 75% da população, pois mais novo que eu. Pois. E eu sou o habitante número 6 bilhões 140 e depois diz qual o ano de expectativa de vida, ou seja, diz que vou morrer. Segundo a média, em 2058, em Portugal, que tem condições de falta muito vida pouco. melhor, 2063. Agora fiquei Mas com isso só leva em conta. E só leva em conta. Aproveitem o que possam comigo, por favor. E só leva em conta fatores sociais do teu país. Sim. E a genética. Claro, E a mas tua avó. E a tua sopa miso. Isto é uma média, como é óbvio. Diz também que partilho o dia do meu aniversário com 256.294 pessoas. É para não te sentir especial. Claro, é mesmo para isso. Mas é giro ver passar. Não estás entretido, Inês? Acho poucas pessoas a fazerem anos no mesmo dia que eu. Quantas são? 293,913. É pouco. Disse fazer um aniversário para toda a gente. Bem, se quiser lá passar, é divertido, é pouco tempo. São 5 minutos, fica a saber uma data de coisas e ver os bebés a nascerem em tempo deprimida real. agora. Eu acho Que horror, isto diz a data da morte. Diz que vou morrer a 4 de agosto de 2069. Mas em agosto uma pessoa está à espera do verão. Está tudo parado em depois agosto. morre. Depende de onde é que estás. Podes estar no outro hemisfério do mundo e está depois, inverno. não vou estar. E depois as pessoas querem ir ao meu funeral, mas não querem assim tanto porque estão de férias no Algarve e não vai ninguém. Atenção, mas há aqui bons dados sobre. São bons para o nosso Sim. país. Diz aqui, eles estimamos que vais viver até ao dia 30. Pá, que específico, isto é assustador. Que vais viver até ao dia 30 de janeiro de 2065. Se fosses um cidadão do mundo comum, como estás em Portugal, isso vai ser a dia 6 de dezembro de 2070. Claro, Olha, aumenta. ganhaste ali Não tem que ir às compras de Natal já. Não, deixa. Eu não gostei deste site, vou fechar. É population.io. É para os burros que acreditam nisto. 14 para as 9, hoje temos visitas. 1, 2, 3, 4. Às 3 da manhã, Pam, pam, pam. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Das 7 às 10, na Renascença. Há uma coisa que está mesmo a chegar. Eu vou dizer o que é. Eu vou dizer. Para já, duas convidadas que temos aqui neste programa hoje, não é? Depois das 9, temos Carolina Deslandes, que é sempre um gosto ouvi-la. Espirra aí. Desculpem. Tu queres que eu não se espirre? goza assim. Tu queres que eu espirre aqui como se fosse o Tarzan? É isso que tu Mas é queres? que eu gosto muito, acho querido. Eu espirro assim às prestações, porque se eu espirrar, se eu não parcelar, isto vai. És vai daquelas ser um pessoas que estrondo. gritam a espirrar. Meu pai grita. Sempre não, odiei isso. Também não. Mas É então, assustador. pera, mal podes esperar pela demora. Bom, então temos Carolina Deslandes e Yolanda, que é representante de Portugal na Eurovisão 2024. Foi, neste caso, não é? Foi. E temos-la cá às duas, porque vão apresentar uma música chamada Tento na Língua. E pronto, e vai ser muito Que é giro. coisa que nenhuma das duas tem, felizmente. Nós sim. Nós temos imenso. Nós temos muito. Elas. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Muito bom dia! Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Agora, o que temos mesmo a chegar também mesmo é a Páscoa, mesmo. E se há coisa que os portugueses associam à Páscoa é o quê? As amêndoas Vieira. Que este ano vem em embalagens novas. Mas com o sabor de sempre, espero. Não, isso não muda. Agora, são umas amêndoas assim muito lindas, assim com ar. Como dizer? VIP, não é? Parece que vem assim.
Vêm assim em bom, para desfilar, numa passadeira vermelha, direitinhas assim para as nossas casas. E com uma embalagem bonita, sustentável e perfeita para reutilizar. Amêndoas Vieira, mas em versão o quê? Influencer. Eu já posso, olha, devo já dizer que já posso reutilizar uma. Então? Que eu gosto especialmente das Cláudias. Sim. Porque elas têm nomes, há umas as Dianas. Já sei, Cláudia onde é que tu Vieira. vais, Cláudia Vieira. As Não. Mas vocês são... Não liguem às minhas amigas. Então, de facto, vêm numas caixinhas ótimas de cartão assim rijo. Sim, sim. E eu quero dizer com isto que já posso reutilizar porque já as comi todas. Ah, é só então, isso. e vais reutilizar para quê? Vais fazer o quê? São as Vou caixinhas? guardar canetas. Ok, É amêndoas. um bom suporte de canetas. Então, amêndoas de Páscoa Vieira influentes e valiosas. Aliás, há amêndoas que deviam estar num cofre ou num museu, até porque as Vieira não são umas quaisquer. Isto são umas amêndoas portuguesas do mais fino que Isso, há. sim, senhor. São umas amêndoas que são um belo presente também para madrinhas e padrinhos e colegas e mães e pais e tias e tios e amigos e aqui para a amiga Inês também. Ou para si, só porque sim. Amêndoa, doa a quem doa. Começa o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia, é impressionante. Rebitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Deixem-me só recordar mais uma vez que depois das 9h30 temos aqui a Carolina Deslandes e a Yolanda juntas numa canção. Eu acho que isso demora imenso tempo dizer Carolina Deslandes e Yolanda. Portanto, eu acho que devíamos dizer Yolandes, que é para tudo simplificar, junto. até porque elas fizeram um dueto. Como é que vocês dizem? Yolanda ou Yolanda? Yolanda. Yolanda. Como Tipo na música. Yolanda. Yolanda. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Só neste programa. Na Renascença. Eu disse, a Ana Galvão anda a gozar comigo desde ontem assim. Ela espirra assim. Espirra assim, que é para não espirrar como espirrei agora. Percebem agora? Mas gosto, é assim, larga tudo. Vamos. O quê? Estás a brincar? Sério? Não pode. Que psidónia! Cala-te. Tá parva. Quê? Ai, filhas. Olá, Telminho. Olá, filhas, bom dia. Então, Portugal venceu a Dinamarca por 5-2 e está nas meias finais da Liga das Nações. Ó, Telmo, é um grande resultado para a seleção das esquinas, não é? Não é nada, filha, Então. alguma vez. Primeiro, olha, foi 5-2 no prolongamento. Ai, 5-2, parece que lhes demos uma tareia. Mas foi no prolongamento. Fomos quase de vela, filha. Aquilo parecia o Rocky 4. Tivemos a levar na boca dos louros grandalhões e só mesmo no final é que eles cansaram e a gente deu-lhes no pipo alguma vez. E depois, filhas, vamos ao elefante na sala. Oh, filhas, isto não é Portugal. Porque jogou mal, não é? Nisso concordo. Foram 2 jogos pouco característicos, principalmente o da Dinamarca. Sem fio de jogo, sem intensidade. O jogo exterior não funcionou. A primeira zona de construção falhava imenso. Não é nada disso, ó Freitas Lobo. É aquele equipamento novo. Oh, filhas, mas que camisola é aquela? Parece que foi desenhada na moda Lisboa para daltónicos. É vermelha. Não é aquela cor vermelha. Aquela cor não é vermelha. Aquela cor é amanhã vai estar calor. Amanhã vai estar calor. Sim, que é quando tu dizes, olha, amanhã vai estar calor. Como é que sabes? Olha a cor do céu. É essa cor. É a laranja sunset das berlengas. É aquilo. Não é o nosso vermelho de Portugal. Ó filhas, isto que eu vos vou dizer é verdade, verdadeinha. É. Que eu viva aqui mais 80 anos cheio de saúde e morra durante o sono se isto não aconteceu. Eu ontem esqueci-me que dava Portugal. Quando cheguei para jantar com amigos, eles estavam a ver o futebol e digo eu, futebol? E eles, sim, Telmo, é a Liga das Nações. E eu, então mas isso não é uma competição europeia? E eles, é. E eu, então porque é que a Dinamarca está a jogar contra Marrocos? Marrocos, ó Telmo, onde é que aquele equipamento é Marrocos? É Marrocos, é Marrocos. É. Aliás, é pior ainda. É uma seleção que se veste como Marrocos e joga como marrecos. Então passamos um equipamento cheio de azulejos para se ver mesmo que era Portugal. Mais Portugal que aquilo só se tivesse um napron na gola. E agora temos um equipamento que dá para passar despercebido em Casa Blanca. É para quê? Acham que se vestirem de igual a Marrocos passam menos vergonha quando perderem contra Marrocos no Mundial? Acham que a gente fica, quem é que ganhou? Olha, se calhar fomos nós, estou na dúvida. Oh filhas, isto é patético. Isto até é mau para os jogadores. Então vão vestir as mesmas cores de uma seleção de um país que é muçulmano. Até depois se chega a ganhar as eleições em maio, em vez de ouvirem o hino com as mãos atrás das costas, têm de o ouvir com as mãos encostadas à parede. Onde é que já se viu isto? Mas, coitados. Telmo, tu achas que a cor do equipamento vai trazer problemas políticos em Portugal? Não, filhas, em Portugal e lá fora. Em Portugal e lá fora. Isto vai dar cabo das relações com Marrocos. Que exagero! Que exagero o quê? Olha, o turismo para Marrocos vai despencar. Quem é que ainda quer ir para Marrakech quando se perde uma boa parte da piada da viagem, que é a gente ter uma camisola de Portugal do chinês e os homens das lojas lá na Medina? Cristiano! E nós, queres? Mira, e eu quero estas sapatilhas. E eles, não. E nós, sim. E começamos a regatear e depois acabamos a trocar uma camisola que eles acham que é oficial por uns All-Star novos, que a
gente acha que são oficiais. Isto perde-se e fica toda a gente contente a achar que enganou o outro e assim se mantinha a bonita amizade de Portugal-Marrocos com base na aldrabice mútua. Isto vai-se perder. Como é que esta troca vai acontecer se a gente agora tem a camisola deles, que eles também têm? Ainda vão ficar chateados connosco. E digo uma coisa, com razão, filhas, com razão. Nós só este ano já lhes roubámos a cor da camisola e mandámos para lá um fugitivo de Val dos Deus. Teve da polícia marroquina andar na Decathlon à cata do Fábio Cigano. Então é assim que a gente quer fazer diplomacia? Então, mas espera aí, como é que se resolve, Telmo, isto do equipamento? Eles não vão fazer equipamentos novos. Simples. A solução, filha, é Trincão a titular. Sempre. Por duas razões. 1, joga melhor que os outros. E 2, é o único que tem um cabelo e um bigode que não enganam. Aquilo cheira a Portugal até na China, filhas. Até podem estar os 11 conturbantes na cabeça, qualquer pessoa olha e diz, alto. Espera aí que aquilo é a seleção de Portugal. Está ali um pé esquerdo e um bigode que fazem-me lembrar o Chalana. Mas o selecionador não costuma usar assim muito o trincão. Não usa. Então olha, eu a partir de agora, enquanto usarmos esta cor de roupa e o trincão a jogar, eu vou para todos os estádios com aquelas coisas tipo vuvuzelas, mandar bocas, fazer bom, olha os marracos de Marrakech. Bom. Onde é que é o próximo jogo em casa? Em Lisboa ou em Rabat? Martínez, jogas sempre com os mesmos, sabes porquê, filhos? Quem tem cuscus tem medo. É isto que eu vou dizer para o estádio. Vai ser todos os jogos, filha. Fui. Bravo. Queres ir comigo, Ana, fazer estes trocadilhos? Vamos sim, os dois. Senhora, vamos, olha que dupla, que dupla. Tem cuscuz, bravo, tem. Amei. Vamos cortar esta dupla de cérebros. Sério? Não posso, que Sidónia. Mas gosto. Está parva. Quê? Ai, filhas. Telmo Rafael não se inibe de falar dos temas quentes, sejam eles os que forem. Ele não teme. Ele dá o peito às balas. Quem não deve, não telmo. É isso. 9h19, muito bom dia. Esta é a Renascença, 3 da manhã com a Inês Lopes Gonçalves. Olá, com a Joana Marques também. E com a Ana Galvão e daqui a nada com Carolina Deslandes e Yolanda. Às 3 da manhã. Assim me gusta, já tu sabes. É isso que ela diz. Eu precisava sempre gatuça. Que acho que era tipo uma gata grande. Assim me gusta, gatuça. É a dentuça de uma gata. É foi preciso estes anos todos para finalmente perceber, mas eu vou continuar a cantar assim, já habituei. Gatuça. Assim me gusta, gatuça. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Tento na língua junto a Carolina Deslandes e Yolanda, juntas neste estúdio de rádio. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. De que fala esta música? Quer dizer tu, Yo-Yo? Não, vais tu porque Yo-Yo, tu chamas a Yolanda de Yo-Yo. Yo-Yo, eu acho sempre Yo-Yo. eu que começo. Pá. Ok, então, esta canção surgiu de um convite da Yolanda para nós trabalharmos juntas, mas era uma vontade mútua, eu já queria trabalhar com ela há muito tempo. Que mentirosa. E não é nada mentirosa, verdadíssima. E ela surgiu com este mote do se eu fosse mais calada, se falasse devagar, que a conversa fica chata. E é um bocadinho este lugar comum de nós nos sentirmos enquanto mulheres, e eu sei que já está meio mundo a revirar os olhos, tenho imensa pena, de que há sempre um reparo a fazer, há sempre uma opinião, há qualquer coisa que nós podíamos estar a fazer diferente que nos tornasse mais bonitas ou mais acessíveis ou menos chatas. E a partir daí começámos esta conversa e surgiu muito naturalmente a canção, porque eu acho que temos todas coisas para contar neste sentido. E depois juntaram-se para escrever as duas? Como é que foi? Escrevemos as duas juntas, da primeira à última linha, e compusemos também tudo juntas. E foi uma coisa assim rápida ou foram 15 dias fechadas numa casa no meio da floresta? Então marcámos uma... Muito obrigada. Não, mas foi relativamente rápido. Nós começámos, eu fui chatear a Carolina e disse: Carolina, vou ter a tua casa, vamos escrever. Fizemos uma que não funcionou, era terrível, eu acho. Sério? A minha parte era terrível. Uma dúvida. Em que momento qual é o momento em que uma pessoa olha e diz assim: não, desiste, isto é terrível? Pá, vergonha alheia, eu olho para aquilo e penso: vou ser cancelada. É tão exagerada. Não, mas eu comecei a perceber que ela não estava a gostar da canção porque ela começou: e se procurássemos outra guitarra? E eu: ok, esta pessoa está a odiar este date. Bem, mas eu nunca odeio o que a Carolina escreve. Vou dizer isto 30 vezes. A Yolanda e Carolina Deslandes aqui sentadas. Vocês gostam muito uma da outra, já percebi. Sim. Porquê é que tu querias muito, Carolina, gravar com a Yo-Yo? Olha, eu lembro-me de ter descoberto o EP dela e depois chamei-a para cantar. Eu não sei nunca se foi 2023, se foi 2024. Também não interessa. Foi Pronto, 2024. chamei para cantar no encerramento da minha tour, e a partir daí a minha equipa também ficou a adorar as canções dela, começámos todos a cantar, eu fiz 400 mil stories e o resto foi vontade sempre de vamos marcar um dia destes, temos que fazer, e finalmente concretizou-se, porque os músicos fazem muito isto, que é depois eu ligo, depois combinamos. Temos de combinar. Nunca se concretiza, é verdade. Nunca. E desta vez concretizou-se. E esta música? Desculpa, agora eu gostava de saber do lado da Yolanda. Exato. Porque é que disseste a versão que sim? Porquê é que eu disse que sim? Sim. Eu já sou fã da Carolina há muito tempo, acho que tudo aquilo que a Carolina escreve ressoa em mim de alguma forma, e eu sou muito simpática, estou a brincar.
Não, mas sempre fui muito fã do que ela escreve e para mim foi uma das artistas com que eu cresci desde miúda. Aí está a chamar velha! Não. Isso é mãe Vocês dela. sintam de forma sublime. Não. Nós temos literalmente 3 anos de diferença, se tanto, não é? Que idade é que tu tens? 30. Eu tenho 33, sim. Pronto, estás a ver? Sim, Isto eu sabia. Não eras assim tão miúda. Mas são 3 anos determinantes. Exato, mas crescemos, ou seja, eu sinto que de onde eu venho nós vamos ouvindo os artistas e na altura eu sou de Pombal, portanto, para mim Lisboa era tipo Hollywood. E eu na altura ouvia, queria muito escrever, mas nem sabia que caminho definir, e eu acho que a Carolina definiu isso muito. Para mim, mostrou-me aquilo que era possível fazer, aquilo que era possível escrever. Sou fã, fiz, aconteci, chamei, E não aconteceu gravámos. aquela coisa que acontece às vezes quando és fã de alguém, que é depois ficar desiludido quando conheces assim uma das tuas referências. Não houve nada que tu pensasses, ela não. afinal é assim. Ela continua a surpreender-me. A cada dia que faço, ela continua a surpreender-me. Não, ela foi Sempre. tão querida. Ela veio à minha casa compor e trouxe chocolates para os meus filhos. Com pistacho? Não, sem pistache, mas trouxe chocolates, o que fez com que todas as visitas que vieram depois fossem uma profunda desilusão, porque mais ninguém Claro. teve este gesto. A Yolanda, É verdade. A tia Yolanda é fixe. E A tia tu, Yolanda é fixe. muita rata, pumba, já roubaste isso para o teu disco. Não, olha, por acaso esta canção não sabíamos bem para onde é que haveria de ir, nem se era para o meu projeto, se era para o projeto da Yolanda, e depois eu é que propus ser para o meu disco, porque o meu próximo disco eu tive esta missão de tentar escrever menos sobre amor. Sinto que já escrevi muito sobre amor nesta vida. Foi. E já estava, até eu própria já me tinha cansado do assunto. E tenho tentado falar mais também sobre o que é ser mulher, sobre o que são outras coisas, o que é ser filha, o que é ser mãe, o que é ser outras coisas. E senti que fazia todo o sentido na narrativa e perguntei se podia raptar a canção e tive autorização. Porque puxas tanto para ti esta questão das mulheres? Olha, das mulheres, parecia agora. Das mulheres. Eu participei num talent show com 18 anos, eu era muito nova e comecei logo a lidar com as opiniões de tudo. Eu nem sequer sabia que isso existia, desde que eu vestia, se eu estava mais gorda, se eu estava mais magra, às vezes uma frase que eu dizia que era mal interpretada. E notavas que era diferente, por exemplo, com os teus colegas rapazes que estavam no mesmo talent show? Absolutamente, e isso fez também com que mudasse a minha... Eu fiquei com muito medo do que é que ia vestir, do que é que ia dizer, desde muito nova, por causa dessas opiniões. E depois há um dia em que tu tens de superar isso, porque senão ficas refém daquilo. Imagina, com 18 anos tu ainda estás a descobrir que tipo de pessoa é que és e já vives apavorada de que te vão interpretar mal. E foi esse caminho que eu espero que as gerações mais novas não tenham de passar como eu passei, como acredito que nós passamos todas, que é estar aos olhos do público e estar sempre a teres que te esquivar das armadilhas. Estão sempre à procura de onde é que nós vamos errar, de onde é que pode ser, o que é que se pode pegar para espremer. E é isso, é um bocado também a tentar gostar mais de mim, ser um bocadinho mais corajosa e tentar fazer com que as outras mulheres também o sejam. Falando de outras mulheres, tu sentes uma coisa que nós às vezes sentimos aqui na rádio, que às vezes estreamos uma música nova e pensamos assim, é uma nova Carolina Deslandes. Ou seja, sentimos que há muito esse estilo, é assim uma escola que tu criaste e há muitas pessoas que soam parecido. Isso para ti, o que é que te faz sentir? Olha, depende das pessoas. Eu sinto que eu inevitavelmente também fui influenciada por outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que acontece. Eu fui muito influenciada pela Luísa Sobral. Eu ouvia muito atentamente e acho-a extraordinária. Acabei de ler ontem um livro dela, vão todos ler, por favor, que ela é extraordinária. Das árvores, não é? É, as árvores morrem de pé. Nem todas as árvores morrem de pé. E portanto eu sinto que também fui influenciada. Agora, não te vou dizer que não noto essas parecenças. Aquilo que me chateia só é quando uma pessoa claramente está a fazer isso e finge que não te ouve e que não gosta das tuas coisas. Como aí assim? faz-me um bocadinho. Quando não reconhece que de facto é uma influência, não é? Quando não reconhece, quando é tipo, não, nem ouço muito, nem sei bem, e tem tipo um título de uma canção igual à tua, se calhar tem dois títulos iguais aos teus, aí faz-me um bocadinho de confusão, mas de resto eu acho que é normal as pessoas influenciarem-se umas às outras. Agora, lá está, sem vergonha de sermos influenciados uns pelos outros, eu acho que isso é normal. Sim, sim. Muito bem. Yolanda, pós-Eurovisão, pós tudo isto, o que é que tens em mãos neste momento? Ai, tanta coisa. Olha, estou a trabalhar em coisas novas. Estou muito a tentar perceber qual é que é o caminho, porque eu acho que, lá está, eu sinto muito que a Carolina fala sobre escrever sobre amor. Eu nunca escrevi muito sobre amor, a não ser o meu primeiro EP, que era claramente um diss track a um ex-namorado. Mas já passamos essa fase. Peraí, eu acho isso espetacular, teres canções para mandar, não é? Funciona, ficaste mais aliviada. Não, eu na verdade disse diss track e estou a exagerar um bocadinho. Mas eu acho que fica. Eu tinha tanta coisa para dizer, mas acho que não disse tanto e na altura eu também fiz
fiz asneiras e ele fez asneiras e fizemos todas as asneiras e está tudo certo. E então eu decidi fazer aquele EP, mas eu acho que é sempre, para mim, o songwriting é quase uma forma de comunicação. Quando eu não digo aquilo que quero dizer logo, eu acho que ponho em canções, ou às vezes até escrevo sobre coisas que eu fiz errado, mas ponho na outra pessoa, do género, vou pôr na outra pessoa claro. que também ninguém saber, não é? Já que isto é uma história, fica na história. Muito bem. Então é Yolanda e Carolina Deslandes juntas nesta música que se chama Tento na Língua. Então temos disco novo em breve, Carolina. Temos disco novo, o meu disco sai em maio, era para sair em abril, mas eu tive uma hemorragia na corda e portanto não deu. Tiveste o quê? Uma hemorragia na corda focal. Na corda dói só de ouvir. É verdade. É chato. Estás boa já? Agora já estou quase recuperada. Como é que isso se cura? Ficando calada e bebendo água? Fiquei calada, não podia sequer falar. Tinha uma aplicação que eu escrevia a frase e aquilo dizia com a voz da Siri: tenho uma hemorragia na corda. Boa tarde. Imagina, entrar num Uber, entrar num supermercado, entrar em todo o lado. Quero ir para o Como é que se Marquês. apanha isso? Não se apanha? Então, é uma lesão, não é? É uma espécie de lesão. Não é varicela. É uma lesão. As cordas vocais são um músculo e eu basicamente tenho uma variz numa das cordas e essa variz abriu e pronto. E foi. E dói? Foi. Não dói, mas é mas uma sala de espera. Sabes quando sentes que quando comes a côdea do pão e fica a meio da garganta? Sim. É essa sensação, mas sempre. Ai, que horror. Mas já estás bem. Pronto, sim. Mas eu tenho um álbum, só para desviar aqui da hemorragia. Tive uma hemorragia, já está tudo bem. O álbum sai em maio. Está tudo bem. Já não tenho hemorragia. E tem nome? Já se sabe? Eu não posso dizer. Okay. É que eu estou sempre a contar tudo antes Está do bem, tempo. está bem. Está bem. Então é Carolina Deslandes e Yolanda, obrigada por estarem cá. E aqui está mais um bocadinho da música que Obrigada. E espreitem o vídeo que também vale muito a pena e é muito giro. Yes! Começa o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia. É impressionante. Arrebitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Ora bem, este é o momento em que habitualmente aqui nas 3 da manhã temos um resumo do que aconteceu no programa, feito pelo nosso sonoplasta, o Diogo Casinha. Ele não está de férias. Sim. É para as pessoas verem a falta que faz um sonoplasta. Sim. O que significa que nós temos aqui uma coisa mais caseira, feito pelo Cláudio Almeida. Tipo um bolo de iogurte. E que vai acontecer agora. Então, como é que foi o programa hoje? As saudades que eu já tinha do meu alegre casinha, sonoplasta das manhãs. Elas são as 3 da manhã. Epá, então não é que o explicador disse que vender chocolate do Dubai a 100 € não é crime? Parece que é só parvo. A Joana trouxe o segundo episódio da trilogia Sinel dos Anéis, o herói que recusa ser um vendido. O Telmo acha que a nova camisola da seleção não é vermelha, é cor de sunset nas berlengas. A Carolina Deslandes e a Yolanda vieram apresentar a sua música nova, Tento na Língua. E a Ana descobriu um site que diz que a Joana vai morrer em agosto de 2069 e depois ninguém vai ao funeral que estão de férias. E a Inês ficou toda contente porque afinal morre antes do Natal e já não vai às compras. Enfim, foi mais uma manhã muito gira com estas malandras. Acorde com a Ana, Joana e Inês, às 3 da manhã, na Renascença. Bravo. Volta, Casinha, estás perdoado. Ana, Joana e Inês, são as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia! Bom dia! Às 3 da manhã. Adoro-vos. Na Renascença.